Na última semana, a CBF foi mais uma vez um assunto, e muitos escândalos questionáveis foram divulgados. A repercussão, no entanto, não foi tão grande quanto deveria, e um programa do qual falou do caso foi até censurado. E isso, sem dúvidas, está totalmente relacionado com o nosso desempenho. O Brasileirão vive conflitos de organização e arbitragem, enquanto a seleção brasileira enfrenta uma das maiores crises da nossa história. Edinaldo Rodrigues é o atual presidente da Confederação Brasileira de Futebol, e no vídeo de hoje eu te explico um pouco mais sobre sua gestão e sobre por que a CBF ser o que é. Antes de começar, eu tenho que citar uma coisa que é necessário você saber. Todo o conteúdo desse vídeo é baseado em fatos e em matérias que já existem, e eu tô deixando o link na descrição de todas elas para que, se você quiser, você pode ir lá ver. Outra coisa é que eu vou tentar ao máximo não dar nenhuma opinião para que você formule a sua, e também pode deixar aqui nos comentários. Óbvio que não dá para citar tudo, mas eu vou tentar sim passar pelos pontos principais, e se você se interessar, você pode pesquisar porque tem vários vídeos falando sobre isso. Então já deixa o seu like e se inscreve no canal aqui embaixo, porque no vídeo de hoje saímos um pouco do futebol para falar de CBF e de Edinaldo Rodrigues. Vambora! Antes de entrarmos no assunto Edinaldo, vamos ver o histórico de presidência da CBF desde 89. Naquele ano, pela última vez em uma eleição, tivemos duas chapas, onde Ricardo Teixeira assumiu e ficou até 2012, onde após denúncias de corrupção renunciou do cargo. Seu sucessor foi José Maria Marim, que trabalhou até 2015 e, envolvido no esquema FIFA Gate, foi condenado pela justiça americana por 6 crimes. Após ele veio Del Nero, banido do futebol já em 2018. Coronel Nunes também passou pelo cargo, Rogério Caboclo, que saiu após denúncia de assédio, e assim chegamos a Edinaldo Rodrigues, que primeiro assume interinamente. E lembrando, todos após 89 foram eleitos como candidatos únicos. E se você pensa que a eleição de 2025 foi conturbada, a de 2022 também não foi tão simples. Por quê? Porque foi determinado por um juiz em Maceió que ela nem era para acontecer, mas rolou mesmo assim. Com o apoio de 26 federações, menos a do Alagoas, que estava envolvido na polêmica, e de 37 clubes, Edinaldo foi eleito recebendo 137 dos 141 votos possíveis. E tinha algumas acusações de esquemas que até voltaram a ser falados recentemente. Quais? Uma denúncia feita por Gustavo Feijó alegava um aumento no salário dos presidentes de federações de 20 para 50 e depois 70 mil reais, mas o Edinaldo diz que isso não teve nenhum cunho eleitoral, e sim que haviam diferenças em remuneração entre os presidentes. Aproveitando isso, um dos discursos dados por Edinaldo após assumir a presidência de fato foi o seguinte: quando nós assumimos interinamente a entidade, era uma embarcação numa tempestade. Tive que segurar no leme. Agora, a partir da democracia aqui, quero corrigir o rumo, fazer o melhor, o que é legal, e expurgar toda e qualquer imoralidade que já aconteceu. O presidente assumiria até 2026, onde nesse período também tivemos a ação interina no cargo de José Perdiz, mas eu vou falar sobre esse assunto um pouco mais à frente no vídeo. Beleza, agora eu já falei dessa eleição e eu tenho também que falar a desse ano, porque o Ronaldo Fenômeno tentou concorrer. Ele anunciou que tinha a intenção sim de disputar a eleição, mas após receber recusa de quase todas as federações, ele desistiu disso. E nem é muito sobre o Ronaldo em si, mas o grande problema que pega é ele nem poder concorrer, e isso nos leva a outro tópico: como funcionam as eleições na CBF. Os votos são divididos em 3 grupos, das federações que valem 3, dos clubes da Série A que valem 2 e dos clubes da Série B que valem 1, e a matemática funciona perfeitamente. Caso um candidato tenha apoio das 27 federações, ele já tem 81 votos, o que mesmo unindo todos os clubes de Série A e B não chegaria nem perto. Então não dava pro Ronaldo se eleger porque ele não tinha o apoio de ninguém. Sabendo disso, as eleições foram antecipadas para esse ano, e em 2025, com unanimidade, Edinaldo Rodrigues continua no cargo até 2030, podendo ainda por decreto aceito por todos também seguir no cargo até 2034. E todos os clubes que criticam a CBF por conta de arbitragem, de calendário e etc. apoiaram publicamente a reeleição do Edinaldo. E com isso a gente pode passar para o próximo ponto e ver alguns casos meio polêmicos. Na edição 223 de abril da revista Piauí, na matéria Coisas Extravagantes, escrita por Alain de Abreu, foi trazido a público algumas das ações mais recentes da CBF. E aqui eu tenho que dizer mais uma vez que tudo que eu tô falando é baseado nessas matérias, e o crédito nesse momento é todo da revista Piauí. A matéria é extensa, tem 6 páginas e eu não vou falar sobre todos os tópicos, então se você quiser, vai no link da descrição e assina para que você possa tomar suas conclusões. E bom,
Primeiro, eu vou falar sobre uns gastos estranhos que aconteceram segundo a revista. Segundo, sobre algumas coisas que já estão relacionadas com algo que eu já citei no vídeo. E terceiro, mais relacionado à seleção brasileira e futebol. Começando pela Copa do Mundo do Catar, onde a CBF bancou para 49 pessoas, além de sua própria família, viagens de primeira classe, hotéis 5 estrelas e ingressos para jogos. Entre eles estão o deputado federal José Alves Rocha, que com a esposa gastou cerca de 364 mil reais. Senador Ciro Nogueira, que com a namorada gastou cerca de 195 mil reais, além de outros políticos e figuras públicas como o cantor Gilberto Gil. E o valor de tudo isso com certeza é altíssimo e tudo bancado pela entidade, mas eu tenho que lembrar que sim, é uma entidade privada, então eles podem gastar com o que eles bem entender. Outro exemplo foi no ano passado, quando a CBF pagou as despesas de uma viagem do presidente da Federação Amapaense e a família foi para São Paulo porque sua esposa ia passar por uma cirurgia. E o hotel também foi pago pela CBF por um valor alto, digamos assim. Isso não exclui o próprio Edinaldo, que quando assumiu, custeado pela CBF, ficou 9 meses morando no Hotel Gran Ria, na Barra da Tijuca, antes de se estabelecer no Rio de Janeiro. Tudo isso mostra um gasto talvez não necessário, e a gente vai continuar daí. Mas antes de continuar, eu paro aqui para pedir para você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Eu faço conteúdo de futebol toda semana e se você está gostando disso aqui, muito provavelmente você pode gostar dos outros, então me dá essa chance. Mas vamos voltar para o assunto. Tá, citados os valores exacerbados gastos, a gente pode passar para o que eu já citei antes nesse vídeo. Segundo a Piauí, as mesadas de presidência de federação foram aumentados de 50 para 215 mil reais por mês, com direito a 13º, 14º, 15º e 16º salário. Lembrando que a CBF tem sim direito de gastar o dinheiro como ela quiser, mas uma empresa com 1 bilhão de lucro líquido tem algumas atitudes meio inconsistentes. E pô, eu tenho também que dizer que qualquer um que fosse presidente de federação ia estar apoiando o Edinaldo, porque pensa num cara generoso, viu? Já deu pra ver a empatia que esse cara tem. Se ele precisar, ele paga hotel, paga viagem, paga tudo. Um ser humano exemplar. E, gente, existir um repasse da CBF para as federações não é algo necessariamente ruim, se eles estiverem fomentando o futebol e fazendo mudanças, coisas que a gente não vê muito bem. E mesmo assim, com tudo isso e esse aumento de salário, são esses caras que votam valendo 3. Então, o resultado acaba interferindo um pouco no processo eleitoral. Agora sim, a gente tem que falar sobre o segundo ponto, que é muito mais político, porque por conta das eleições que teve em 2022, tiveram várias polêmicas e o Edinaldo chegou a ser destituído do cargo. Uma coisa importante a ressaltar é a grande relação comercial entre Gilmar Mendes e CBF. Guarde isso. Após ser afastado da confederação, Edinaldo recorreu algumas vezes, até que por 6,5 milhões de reais gastos pela instituição com seu advogado, a ação foi recorrida ao STF, movida pelo partido PCdoB. E aí esse recurso lá em Brasília seria analisado por um ministro por sorteio. E adivinha quem foi o escolhido? Gilmar Mendes. E olha, não tem prova nenhuma, mas que sorte que tava o nosso presídio, hein? Pelo amor de Deus. Só que tá, ele conseguiu voltar ao cargo e como eu disse, José Perdiz foi impedido nesse tempo que ele estava fora. E agora dava para voltar a tocar os excelentes trabalhos. Ok, passamos por coisas muito menos relacionadas com o futebol e sim com outras coisas que nem deveriam ser assunto, mas a verdade eu só tô tentando mostrar é que o dinheiro não tá sendo bem gasto e a gente pode começar falando de arbitragem. Wilson Seneme, quando fazia parte do comando de arbitragem, teria proposto a criação de um centro de treinamento para aperfeiçoar nossos juízes, que custaria cerca de 60 milhões de reais. Também foi proposto por ele uma avaliação física de 15 em 15 dias dos árbitros, para garantir que estejam em sua melhor condição. Inicialmente isso foi aprovado, mas depois que o Seneme saiu do cargo, nada aconteceu. E a avaliação física, que seria o mínimo, começou a ser feita de forma online, ou seja, praticamente como se não fosse nada também, né? Outro caso foi de que o controle remoto da TV em que Dorival Júnior assistia jogos quebrou, e o que custa, sei lá, 100 reais no Mercado Livre, demorou 2 semanas para ser aprovado pelo Edinaldo. Por fim, sabe aquele gelo que os jogadores usam para se recuperar depois do jogo? Teve problema com isso também. Em determinado momento, segundo a Piauí, faltou gelo para os jogadores da seleção, algo que tem um custo muito baixo perto do que a CBF pode arcar. Bom, como eu disse antes, eu não vou falar de todos os detalhes da revista, porque se você quiser, você vai lá assinar,
mas é só para servir como base de por que o nosso futebol tá do jeito que tá. E passando disso, eu ainda tenho muita coisa para falar, porque a CBF sempre usa cortinas de fumaça para divulgar algumas informações que eles não queriam. Primeiro, sobre a eleição de Edinaldo, que foi antecipada para um dia antes do jogo contra a Argentina, onde, independente do resultado, a repercussão da partida seria muito maior. A outra pode ser a dessa mesma revista Piauí, onde logo após a matéria foi divulgado o decreto sobre o ato de subir em cima da bola, que agora seria proibido, gerando posicionamentos de grandes jogadores como Neymar, Gabigol e Memphis Depay. E por uma ironia do destino, na segunda rodada do Brasileirão, as polêmicas referentes à arbitragem aconteceram em muitos jogos. O que beleza, você pode sim culpar os juízes, mas a verdade é que a nossa arbitragem é horrível. E se você foi roubado hoje, fica tranquilo. Amanhã eles vão roubar pra você e assim vai seguindo. E outra coisa, quando o seu dirigente vem reclamar de arbitragem, de calendário ou de qualquer outra coisa, lembre-se que ele apoiou a continuidade do trabalho que tem deixado o futebol brasileiro do jeito que tá. Na tela alguns exemplos e vale para todos os times, não estão pegando ninguém em específico. E eles vão continuar defendendo, como é o caso da Federação Pernambucana, que após as polêmicas do jogo do Sport, escreveu uma carta ressaltando o Edinaldo e o fato dele ter afastado os juízes envolvidos. E, gente, ele tinha 215 mil motivos para dizer isso. E para encerrar o tópico arbitragem, não adianta ficar denunciando e afastando os juízes toda hora, porque desde quando isso acontece? Desde quando a CBF faz isso e depois eles voltam? E a verdade é que era melhor profissionalizar para que isso, aos poucos, parasse de acontecer. E para nós tem críticas sobre calendário, sobre gramado, mas o que a gente devia estar preocupado mesmo era sobre o que acontece lá em cima. Não só na CBF, mas como no país como um todo. Eu não vou entrar em detalhe nisso, porém eu vou sim citar o desempenho da seleção brasileira no comando do nosso generosíssimo presidente. Desde que assumiu em 2021, perdemos a Copa América daquele ano, perdemos a Copa do Mundo de 2022 no Catar, perdemos mais uma Copa América em 2024, além de cair da fase de grupos na seleção feminina e na base passar por diversas vergonhas e ficar fora da Olimpíada de Paris. Desempenho esse que reflete na várzea que foi para encontrar um treinador para o Brasil. Esperar Ancelotti, Diniz, teve Ramon Menezes, agora o Dorival. E faltando um ano para a Copa, a gente tá sem de novo. E eu poderia falar sobre a máfia de convocação de jogadores, mas eu não tenho provas o suficiente sobre isso. E eu vou deixar 2 vídeos de pessoas que falam sobre esse assunto. A seleção brasileira é algo muito delicado. As pessoas, os treinadores, os caras... É muita máfia, sacou? Na verdade, é muita máfia. Sim. Eu falo isso sempre comentei sobre isso. Não é possível que isso exista dentro do Totalmente, futebol. por exemplo, a quantidade de convocações para a seleção brasileira que não atendiam ao mérito, atendiam apenas à necessidade mercadológica de se dividir lucros com empresários. Se eu convocar X jogador, esse jogador vai passar a valer muito mais. Esse lucro vai ser repartido entre várias pessoas, dirigentes, empresários e quem encaminha o próprio jogador. E pessoal, a mídia também não repercute porque pode acontecer o que aconteceu no Linha de Passe, onde 6 jornalistas foram afastados da ESPN após falar sobre a CBF. Mudar é muito difícil, porque todo mundo relacionado, seja presidente de federação, de clube, está de acordo com tudo que está acontecendo. Agora, isso significa que a gente vai perder a próxima Copa do Mundo? Não, o Brasil já ganhou com organizações muito ruins e também não necessariamente é o que significa algo, mas com certeza impacta. Tentei trazer o máximo de informação que eu podia nesse vídeo, mas se você quiser, por favor, acesse os links que eu deixei aí na descrição, que tem todas as matérias. E também, se você quiser, deixa nos comentários se eu esqueci de alguma coisa ou se você tem alguma opinião sobre algum dos fatos que eu falei. Para finalizar, eu quero dizer que sim, a CBF é privada, mas nós somos os clientes dela e estamos sim no direito de reclamar e de querer mudanças. Eu sei que é muito difícil, mas mesmo assim é o que tem que acontecer. E aqui é assim, o futebol, tanto como a política, estão relacionados e eles fazem todos os tipos de coisas que a gente nem sabe. Agora, uma coisa que não pode é você sair desse vídeo sem deixar o like e se inscrever aqui no canal, né? Sei sim que o assunto de hoje é um pouco mais delicado, mas os conteúdos que eu trago normalmente aqui no canal são mais sobre futebol. Então eu acredito sim que você pode gostar. Inclusive, se você quiser assistir agora, já pode começar depois desse. Já começa aí. De novo, aconselho você a ler a Piauí e se atentar a outros detalhes, porque tem muito conteúdo e muita coisa que eu não citei por aí. Mas no mais é isso. Grande abraço, valeu, é nóis.